Boa noite a todos os irmãos. O Senhor abençoe a sua vida, continue abençoando a sua vida. E agora, nesse momento de reflexão da palavra de Deus, que Ele fale profundamente na sua alma e no seu coração, através e por meio da exposição da palavra e a ação poderosa do seu Espírito. Eu quero convidar vocês, nós temos feito uma série de pregações no livro de Neemias. A semana passada nós demos uma interrompida, para a gente poder ir digerindo pouco a pouco, mas eu quero voltar a falar com vocês, a conversar com vocês, a mostrar a vocês os ensinos da palavra de Deus, que Deus tem nos falado a respeito do livro de Neemias. O livro de Neemias é muito usado em cursos, em palestras, em congressos de liderança, e nós estamos aqui então vendo o livro de Neemias nessa perspectiva de ser um homem ou uma mulher usado por Deus. Estamos vendo o livro de Neemias dessa maneira, de maneira que você pode se constituir um líder aonde quer que você seja, dentro da sua casa, no seu lar, no comando da sua família, aonde você estiver. E eu quero convidar você para abrir o livro de Neemias no seu capítulo 3. No capítulo 3, primeiro vamos ver o verso número 1 e 2. 1 e 2, 16 e 32, apenas esses. 1 e 2, 16 e 32, para não ficar muito extenso essa nossa leitura. Então, o livro de Neemias: os que trabalharam na reedificação dos muros. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na e assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Agora vamos ao 16, verso 16. E a expressão: depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. E agora o último verso, o número 32. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Senhor, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós queremos, por favor, implorar ao Senhor que o Senhor continue edificando o Seu povo, continue falando ao Seu povo, mostrando a Tua verdade, Senhor, descobrindo os tesouros escondidos ali, Senhor, que apontam para Cristo. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, fala aos nossos corações, transforma a nossa vida, e tudo seja feito para o louvor da sua glória. Enquanto o Senhor trabalha nos corações, o seu povo, Senhor, vem se juntando, vem tendo comunhão uns com os outros, e vem, Senhor, louvando e engrandecendo ao Senhor por tão grande salvação que o Senhor operou. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, como eu disse, então, o livro de Neemias, ele é muito usado nesse sentido. Então, para um homem ou uma mulher que seja usado por Deus, nós poderíamos propor aqui a respeito de uma liderança eficaz. Uma liderança eficaz. Fala assim: mas, puxa vida, uma liderança eficaz, eu nem mesmo sou líder, ou nem mesmo quero ser um líder. Gosto de ficar no meu cantinho, tenho o meu trabalho simples aqui. Mas de alguma forma, meus irmãos, se você não tem esse espírito de liderança, então que você ao menos reconheça aqueles que estão se despontando, aqueles que estão se levantando para a liderança, e vocês devem apoiar o trabalho. De alguma forma, o ensino da palavra de Deus, ele vai fazer bem para a nossa vida. Nós cantamos aqui um cântico que é muito interessante também, eu queria até dizer isso a vocês, um cântico que o João tentou explicar alguma coisa, e ele falou muito certo. Todo o trabalho é de Deus. Muito embora nós tenhamos a nossa responsabilidade de estarmos tendo responsabilidade conosco e com o próximo, mas todo o trabalho é de Deus. E é verdade, meus irmãos. Seja você líder, seja você aquele que apoia o trabalho,
Todo o trabalho é de Deus, tudo está pronto para nós. Quanto você pode acrescentar? Quantas horas na sua vida você pode acrescentar? Quantos minutos a mais você pode acrescentar na sua vida? Quantos segundos você pode acrescentar a mais na sua vida? Quantos milésimos de segundo você pode acrescentar na sua vida? Nem eu, nem você. Nenhum milionésimo de segundo pode acrescentar na vida. Nós não podemos. Tudo depende de Deus. Tudo vem do céu. O nosso trabalho, a responsabilidade é de entregar nas mãos do Senhor. Tomar as decisões e entregar na mão do Senhor. Toda a direção vai ser dele. Meus queridos, então, nessa proposição que eu acabo de fazer para vocês, e nesse texto, inclusive se você ler o texto no capítulo número 3, você vai encontrar lá daquela genealogia, sabe? Aquela coisa assim, olha, tal pessoa trabalhou ao lado de tal pessoa trabalhou ao lado de tal pessoa estava entre tal pessoa e tal pessoa. Então eu até separei algumas expressões que era assim, por assim dizer, junto a ele, trabalhou junto a ele, ou então trabalhou depois dele, ou então trabalhou entre ele. É isso que você vai encontrar lá. Então nós corremos o risco, quando a gente vê muita coisa assim na Bíblia, a gente corre o risco de falar assim, deixa eu pular isso aqui está muito assim estranho, né? Quantos nomes para a gente ficar vendo, mas o que pode interessar para nós? Tantas pessoas listadas ali, que trabalhou junto a tal pessoa, que trabalhou junto a tal pessoa para reconstruir os muros. Estamos falando aqui da edificação dos muros de Jerusalém, quando eles começaram a trabalhar, quando eles se colocaram na obra, colocaram as mãos para reedificar os muros, para que o povo então não ficasse mais envergonhado, para que a cidade ficasse protegida, para que as portas fossem colocadas, para que eles se organizassem. Eu tenho dito aqui que o povo de Deus não pode fazer bagunça, não pode ser um povo desordeiro, não pode ser um povo desorganizado, porque o nosso Deus não é um Deus de bagunça, não é um Deus de desordem. E eles tinham que estar ali levantando aqueles muros, eles tinham que estar reconstruindo a cidade, para que o povo pudesse então ter a dignidade de estar ali protegido e construir as suas vidas ali dentro daquela cidade. Então ali eles começaram a fazer. Mas por que tantos nomes? Então nós ficamos tentados a pular essa parte. Vamos pular essa parte. Mas depois então, quando lendo e consultando e orando e vendo outros materiais, eu comecei a perceber, mas quão rico é esse texto, quanta informação que tem nesse texto. E eu quero levar você a pensar sobre isso, a respeito desse texto que diz tantos nomes e de tantas coisas tantas pessoas que ali participaram da reedificação dos muros. Esses princípios que nós vamos ter aqui de uma liderança eficaz, qualquer pessoa que se dispor a se organizar poderá ser bem sucedido. É óbvio que também nós temos falado de Neemias, aquele que reconstruiu, aquele que deixou o seu conforto. Então nós temos que falar também de Cristo, que também deixou o seu conforto, que veio, que olhou para a nossa humilhação, assim como Neemias olhou para a humilhação daquele povo. E Jesus veio. Neemias então passa a ser um tipo de Cristo. Nós já falamos sobre isso aqui. Jesus que nos salvou, que se humilhou, que morreu por nós. Jesus que não veio para reedificar os muros, mas veio para reconstruir a nossa comunhão com Deus. É isso que Jesus fez. Ele não reconstruiu os muros, nenhum tipo de muro, mas ele veio para restaurar não os muros, mas restaurar a sua vida e a minha vida diante do Pai, para que nós tivéssemos comunhão com o Pai. Para isso que Jesus veio. E todos nós que então professamos a fé, que cremos no nome do Senhor Jesus, então somos restaurados na presença de Deus. E essa é a boa nova. Essa é a boa nova da salvação, que todo cristão, eu e você, tem o dever, o compromisso com o seu semelhante em anunciar, para que eles também sejam levantados, para que eles possam ser alcançados pelo Espírito de Deus e darem glórias ao Senhor Jesus e entenderem que estavam mortos,
caminhavam para o abismo, mas Deus em Jesus os restaurou, e os segurou e transformou, e mudou o curso da sua vida, e agora então são habitantes do céu. O Senhor seja louvado, seja engrandecido por isso. Essa é a história de Neemias, e essa é a história do nosso Cristo, o Senhor de nossas vidas. Mas ao texto que nós lemos aqui, o texto que nós lemos, né? Como eu disse, você pode dizer: eu não sou nenhum líder, nem tenho pretensão. Então reconheça aqueles que fazem o trabalho, dê honra e se juntem ao trabalho. Faça a sua parte em Deus, em Jesus, entrega tudo a sua vida em Jesus e faça a sua parte. É isso que nós temos proposto. Neemias, ele teve a visão do trabalho. Ele olhou tudo o que estava acontecendo, examinou, como nós já vimos. Examinou aquela situação de muros derrubados, portas queimadas, viu toda aquela situação. E ele então passou a ter o desejo no seu coração. E nós já falamos sobre isso. Ele teve a visão e o desejo, então nasceu no seu coração o desejo de reedificar os muros. E ele passou então a mobilizar pessoas através dessa visão que ele teve, através daquele desejo intenso no seu coração. Ele passou a mobilizar as pessoas e a trazer as pessoas para a reconstrução dos muros. É muito importante. Outros homens na história do cristianismo também tiveram visões, foram visionários, foram homens que desejavam fazer coisas grandes. Talvez você também tenha esse desejo. E eu quero lembrar vocês agora aqui de um homem que morreu há pouco e que foi um grande visionário, e que foi um dos maiores missionários de toda a história, o Billy Graham. O Billy Graham, ele sonhou em pregar para multidões. Ele queria ver os estádios lotados e ele falando de Jesus, o Salvador. E ele teve aquela visão e aquilo nasceu no coração dele. E foi tão intenso que ele soube então organizar as pessoas, organizar eventos. E depois disso então, 310 milhões de pessoas viram Billy Graham pregar nos estádios. E mais de 1 bilhão de pessoas ouviram a mensagem do Evangelho através da mídia, através do rádio, através da televisão. Um visionário, um homem que teve uma visão, um homem que teve um desejo no seu coração de abençoar as pessoas, de trabalhar na obra. Meus irmãos, Neemias também foi assim. Ele foi um visionário, nasceu no seu coração. Ele queria abençoar o seu povo, ele queria ver o seu povo numa boa, vamos dizer assim. Ele queria ver o seu povo feliz, ele queria ver o povo de Deus erguido, ele queria ver o povo de Deus satisfeito, alegre, e especialmente ele queria ver o povo de Deus com gratidão no coração a respeito de Deus. Restaurar os muros restaurava também a vida das pessoas. Assim era Neemias. E Neemias então organizou o povo, em primeiro lugar, para proteger a cidade. O Hernandes Dias Lopes diz que Neemias foi o pai do mutirão. Eu estava falando com o irmão diácono Ataíde, e eu disse isso a ele. Ele falou assim: olha, Neemias foi o pai do mutirão, porque ele organizou todas as pessoas ali daquele lugar e conseguiu reconstruir os muros no mutirão, né? O povo se juntando ali, mobilizado para a reconstrução dos muros. E ele conseguiu juntar pessoas diferentes. Ele teve a habilidade de juntar ali. Eram pessoas muito diferentes. Eram ourives, as pessoas que tinham as mãos finas para o trabalho. Mas aqueles homens lá pegaram no cimento, ou não sei que tipo de material que eles usavam, talvez o barro, né? As pedras, e foram reedificando os muros, foram construindo os muros, conforme iam sendo orientados, eles iam reedificando. Todos ali, os comerciantes, todos se juntaram para a reconstrução dos muros. Perfumistas, ourives, mercadores, até os maiorais de Jerusalém, ele mobilizou, até as mulheres ele mobilizou, as filhas de Salum. Salum era um professor de teologia sistemática, inclusive vai lançar o livro dele, lá do Seminário do Sul, Salum. Aí eu descobri esse nome aqui. Salum, ele tinha filhas,
E ele colocou as filhas deles, quer dizer, foram as primeiras pedreiras da história, né? Agora é muito comum até mulheres estarem trabalhando na construção civil, fazendo acabamentos, né? Porque diz que elas são muito, meticulosas, né? Então elas querem tudo direitinho, então elas fazem um acabamento. Mas aqui, as mulheres pegaram mesmo, né? Quem sabe elas pegavam os carrinhos ali cheios de barro, né? E levavam para servir aos homens que colocavam as pedras, né? Para reedificar um muro. Mas foram as mulheres. Muitas pessoas estavam na cidade. Vocês percebam que lá havia muita gente, de tudo quanto é tipo de profissão. Gente grande, chefes de distritos, senhores poderosos ali tinha naquela cidade. Mas somente Neemias teve a visão. Somente Neemias recebeu de Deus a incumbência, e ele se incomodou, e ele foi levantado por Deus para organizar o povo. Só Neemias para consertar as portas. Meus irmãos, Neemias olhou para a desordem, Neemias olhou para o caos e viu a necessidade, assim como o Senhor Jesus fez conosco também. Olhou para o caos do seu coração, a morte que estava instalada no seu coração, e ele reconstruiu a sua comunhão e a minha com Deus. Mas aqui eu quero dizer a vocês a primeira regra para uma liderança eficaz, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque você pode usar em qualquer lugar. Nós não queremos aqui estar pregando a você nada parecido como autoajuda, como vem sido pregado. Não é isso, porque na verdade, como nós cantamos, tudo depende de Deus. Mas você que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, você que professa a fé em Jesus Cristo, não pode ser desordeiro, não pode deixar por menos, não pode ser relaxado, porque a palavra de Deus fala que maldito é aquele que faz a obra relaxadamente, seja lá a obra que for, a obra na casa de Deus ou a obra fora, porque tudo é para a glória de Deus. E diz a palavra de Deus também que os filhos do mundo ou os filhos das trevas acabam sendo melhores do que nós. Por que, meu irmão? Por que tem que ser assim? Por que nós não temos que nos organizar? Nós temos sim que nos organizar, nós temos que entregar nossa vida a Deus e pedir a Ele que nos ajude a dar inteligência para servir na sociedade com dignidade, com respeito, com honra a Jesus. Faça o seu melhor, faça o seu melhor, dê o melhor de você, abençoe as pessoas, vai estudar, vai progredir, abençoe a sociedade, mostre que você é um homem honesto, que você se esforça, que você se interessa pelas pessoas. Ora, nós dependemos sim de Deus. Peça a Deus essas coisas, porque isso é bom, isso é agradável, isso Deus aprova. Quem não faz relaxadamente e quem está disposto a servir com dignidade, com respeito, ou essa palavra que hoje em dia nós tanto conhecemos, com excelência. Faça o seu trabalho com excelência. O seu melhor, pode não ser o melhor, mas é o seu melhor. Isso você deve a Deus, abençoar as pessoas. Então, eu quero dizer a você que Neemias, ele teve um bom senso. E a primeira regra para uma liderança que seja eficaz, que de fato dá resultado, é a coordenação. Um homem coordenado, uma mulher coordenada, uma mulher que sabe coordenar, que sabe separar as pessoas. E por isso eu li esses textos com vocês, o verso número 1 e 2, o verso 16 e o verso 32, porque lá está a expressão, junto a ele colocou pessoas, junto a outras pessoas, ele soube fazer isso. Ele tinha a expressão também depois dele, que era ao lado, ou então entre eles, algumas pessoas que trabalhavam uma entre as outras. Ele soube fazer a coordenação, ele soube manter a unidade, e nós vamos ver mais ainda como é que ele se aproveitou disso. A coordenação, ninguém estava sozinho, todos estavam um para ajudar o outro, um apoiava o trabalho do outro. Se um não sabia fazer, o outro ajudava. Olha, eu não sei erguer um muro. Tudo bem, meu irmão, pegue as pedras, eu vou colocar no prumo, eu conheço o prumo disso aqui, eu já fiz, então traga as pedras para mim. Ele colocou as pessoas, umas junto às outras,
para estarem se ajudando. Foi isso que Neemias fez em primeiro lugar. Então, a respeito da coordenação, Neemias colocou as pessoas no lugar certo, as pessoas certas no lugar certo. Nós precisamos enxergar isso para abençoarmos, para realmente a nossa liderança ser uma liderança eficaz, eficiente. Precisamos enxergar as pessoas e colocar essas pessoas, cada uma no seu lugar. E isso é muito importante. Destinou pessoas que teriam que levantar os muros desde o alicerce, e outras pessoas não precisavam fazer isso. Outras pessoas já tinham o muro já pela metade, era só continuar. Ele fez isso. Ele também aproveitou as facilidades. Veja como Neemias foi esperto. Ele pegou as famílias, algumas famílias, e ele disse assim: vocês vão reconstruir os muros na frente das vossas casas. Aonde estão passando, se o muro passasse por perto da sua casa, por em frente da sua casa, era aquele intervalo de muro que você teria que reconstruir. Então ele ofereceu também às pessoas facilidades, porque as pessoas estavam próximo das suas casas. Eles tinham como se recolher, estar ali pegando alguma coisa que precisavam, voltar. Eles também podiam se esconder, caso viessem os inimigos, eles estavam rapidamente e voltavam para suas casas. Ele aproveitou as facilidades. Coordenação, visão de facilidades, aproveitamento das coisas que já existem. Foi isso que Neemias fez com aquele povo que estava reconstruindo ali. Ainda falando em coordenação, o trabalho em equipe, né? Ele sabia o que cada um tinha que fazer. Havia uma cooperação entre as pessoas. Cada um sabia o que tinha que fazer e aonde ia fazer. Não havia ali entre eles, por exemplo, ciúmes, né? Porque um ia fazer uma coisa, o outro ia fazer outra. Não, eles cooperavam entre si no trabalho. Ele coordenou as pessoas de maneira que as pessoas pudessem se ajudar. Não havia brigas e também não havia nenhum melindre entre eles. Neemias supervisionava a obra dessa maneira. Coordenação é um aspecto que nós precisamos prestar atenção. Se você quer fazer uma liderança eficaz, você precisa ter a visão coordenada. Você precisa ter a visão de como colocar as pessoas certas no lugar certo. É isso que Neemias fez. James Hunter, eu acho que esse aqui é o autor do livro O Monge e o Executivo. Quem já leu esse livro? Ele dá muitas instruções interessantes lá. Como você pode ser um líder, um facilitador, alguém que atende às necessidades dos outros. Parece estranho isso, né? Você é líder e você atende a necessidade do outro, mas você dá condições, você oferece condições para que as pessoas possam realizar o trabalho. James Hunter diz o seguinte: uma chave para a liderança é executar tarefas enquanto se constrói relacionamentos. Então eles estavam juntos, por isso Neemias colocou um perto do outro. Eles estavam juntos, eles estavam entre um e outro, eles estavam junto deles, eles estavam logo depois deles. E ali eles trabalhavam, e ali eles se ajudavam, e ali eles se conheciam, e ali eles desenvolviam um relacionamento de confiança, de lealdade. Eu sempre digo isso, que a igreja, quando está envolvida nos trabalhos, quando a igreja se envolve realmente em qualquer tipo de trabalho, que se junta para trabalhar, a igreja passa a crescer, porque ela começa a desenvolver os relacionamentos. É importante, é tão bom, né? Você estar junto com as pessoas, você está fazendo alguma coisa, trabalhando alguma coisa para o bem de todos. Ali não tem maior nem menor, todos somos iguais ali, e fazemos o que podemos, e a obra vai continuando, e a gente vai se conhecendo mais, trabalhando, e assim a igreja cresce. Se a igreja não tem trabalho para fazer, a igreja só fica dando problemas internos. Não sei se vocês já perceberam isso. Nós não temos o que fazer, acaba dando problema interno. Nós temos sim que ter algum tipo de atividade onde estamos todos juntos, para o bem de todos. Participem dos trabalhos, da organização. Não fique parado, não fique só para receber, mas se envolva com o trabalho. Abençoe o seu irmão, abençoe a igreja. Desenvolva o relacionamento, conheça o seu irmão, participe com ele.
ajude a ele fazer o trabalho. É isso que Neemias fez. Colocou um ao lado do outro, para que eles pudessem trabalhar e desenvolver os seus relacionamentos. Confiança, lealdade, compromisso, trabalho em equipe. Vocês já ouviram essa expressão? Trabalho em equipe? Isso está muito em voga, né? Está muito na moda isso, não é? Mas isso não é uma coisa nova. Aqueles que sabem hoje em dia trabalhar em equipe, são esses que vão levar para frente o seu compromisso, vai levar para frente a sua carreira, vai levar para frente aonde que você se envolver, você vai então poder colaborar. Você vai crescer junto com os outros. Trabalho em equipe. Não há limites para o sucesso quando não limitamos as pessoas. Esse é um grande comunicador que falou isso. Um comunicador chamado John Maxwell. Ele escreveu um livro muito interessante dizendo: muitos comunicam, mas poucos se conectam. A obrigação do comunicador é se conectar com o povo, ver o sentimento do povo, a necessidade do povo, e então oferecer aquilo que eles precisam. Trabalho em equipe é fundamental. A primeira regra então é a coordenação. A coordenação, aproveitar facilidades, colocar a pessoa certa no lugar certo e fazer com que todos trabalhem juntos. À medida que trabalham, desenvolve os relacionamentos e assim a obra vai crescendo em qualquer lugar, para o trabalho de qualquer espécie. Meus irmãos, e a segunda regra para uma liderança eficaz seria a cooperação. A cooperação de todos. Ninguém ficou de fora. Nesse trabalho ninguém ficou de fora. Todos tiveram a oportunidade de cooperar. Alguém já disse, eu não sei quem disse agora, eu já falei de James Hunter, já falei de John Maxwell, agora eu não sei quem falou isso, mas eu acho muito interessante. Se você quer ir rápido, fazer a coisa rápida, vá sozinho. Mas se você quer ir mais longe, convide outros para participar com você, para construir com você, para crescer com você. Assim também é na sua casa, na sua família. Você não pode ficar sozinho na sua família, você não pode ser uma ilha na sua família. Tem que haver comunicação, tem que haver envolvimento, para que a sua família progrida, para que a sua família seja bem-sucedida. Meus irmãos, cooperação, ninguém pode ficar de fora, todos têm que estar envolvidos no trabalho. O líder deve dar exemplo, e isso é importante. Todos nós, todos que têm algum papel onde as pessoas vão seguir, tem que ser um exemplo, aquela pessoa tem que dar o exemplo, não importa. Principalmente os líderes. Isso nós estávamos conversando essa semana. É importante o papel da liderança. A liderança tem que estar na frente. A liderança tem que estar no trabalho. A liderança tem que pegar no bruto. Não importa o que você é. Em qualquer lugar, ele é que tem que tomar a frente. Eu tinha um chefe, o meu chefe, que eu tinha ele em altíssima consideração. Ele era um bom exemplo de profissional. Ele era o gerente da planta. Você sabe o que é um gerente da planta? É o homem que fica abaixo do diretor. E ele foi promovido a diretor depois. Ele era um homem que ele via uma necessidade, ele organizava uma necessidade, mas ele dava início a tudo. Ele saía do escritório, lá de cima do escritório, olhava lá alguém fazendo alguma coisa. Claro que ele não interferia em tudo, na operação das máquinas, às vezes até colocava o dedo até, às vezes, né? Mas se ele via alguma dificuldade, ele dobrava as mangas da camisa, ia lá e dava início. Não, vamos fazer assim, vocês não estão fazendo muito certo não, vamos fazer desse jeito, vamos tentar desse jeito, quem sabe assim é melhor. E ele sempre estava ali, motivando, incentivando. Ele não ficava ali, obviamente não, mas ele dava o início, ele estava lá com a gente. Ele sabia, de vez em quando ele passava lá. O líder tem que dar exemplo. O líder tem que estar na frente.
O líder tem que estar no trabalho. Não é só para mandar. O líder não é aquele que manda, é aquele que motiva. É aquele que sabe como fazer e motiva as pessoas dando exemplo. E esse é o líder. Ele tem que estar presente. Ele tem que estar envolvido. Senão ele perde o respeito. É uma verdade. É a realidade da liderança eficaz. Nós vemos aqui no verso número 1, que quem começou a obra lá foi o sumo sacerdote. Ele era a autoridade maior ali. E ele levou os seus irmãos sacerdotes. Pode ver aí no verso número 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas e consagraram-na. Ele fez o trabalho de reedificar a porta e fez também aquilo que se esperava que ele fizesse, que era consagrar aquela porta, porque ele era o sacerdote. Ele fez ali, motivou e fez o trabalho dele. A liderança tem que estar envolvida. Não adianta, meus irmãos. Neemias, ele era o supervisor. Neemias, talvez ele tenha colocado algumas pedras, mas ele não foi chamado para isso. Como eu disse, ele não ia ficar ali levantando muros, mas ele estava em todos os lugares e não estava em lugar nenhum. Mas ele estava em todos os lugares. Ele passava supervisionando, organizando e mostrando o que era preciso, o que era necessário. Ele estava em todos os lugares e ao mesmo tempo, e não estava em lugar nenhum, porque ele não se parava, ele não se detinha, ele tinha visão do todo, mas ele estava comprometido com o todo. Neemias, o piloto de um navio, ele não precisa estar lá esticando os cabos das velas, ele tem que estar no leme. E Neemias, ele estava no leme, mas ele era o supervisor. A liderança que está presente mostra a sua cara ali, e quando é necessário, põe a mão também, muito embora não fique para aquele trabalho, mas motiva. Cooperação, todos podem fazer algo. Não havia desculpas sobre se estavam preparados ou não. Como eu disse a vocês, ali havia uma infinidade de profissões, perfumistas, comerciários, o que fossem, todos estavam ali para a reconstrução, todos tinham algo a fazer. Os chefes, os regentes dos distritos estavam lá, eles cooperavam, havia cooperação. As mulheres não ficaram de fora. No verso número 12 você vai ver isso. Olha lá, ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral de outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. As mulheres teve sempre os lugares na história do povo de Deus. As mulheres estavam lá para fazer o trabalho também, seja lá como for, no apoio, não sei como faziam, mas elas estavam presentes. Elas estiveram presentes também no ministério de Jesus, e nós vemos isso na Bíblia. No ministério de Paulo, nós podemos citar aqui talvez, quem sabe, mulheres importantes da Bíblia, como Débora, por exemplo, como Esther, por exemplo. E houve uma mulher também na história da Igreja Presbiteriana do Brasil, chamada Mary Ann Chamberlain. Ela foi quem deu início a aulas na sua casa, na sua residência, e aquele início daquelas aulas, ela mais tarde, ela veio a ser chamado o Colégio Americano, que hoje é o Mackenzie. Começou na sala de estar dessa mulher, ela ensinando ali os filhos dos crentes, os filhos dos escravos, que estudavam ali, lado a lado. Hoje vocês sabem o que é o Mackenzie, mas foi na sala ali, a Mary Ann Chamberlain, que começou, que deu início ali. As mulheres, a importância de estarem juntas, trabalhando, a cooperação. Agora, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é que sempre que nós nos colocarmos a chamar as pessoas para fazer o trabalho, para cooperar, você não deve esperar a unanimidade. Nem todos vão se levantar. Nem todos vão se levantar e estarem prontos.
Você deve saber disso. Foi assim também lá, no verso número 5. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Nesse ponto eu quero dizer a você, meu irmão, se você tem uma obra para fazer, se você tem algo para fazer, algum projeto para fazer, alguma coisa que você programou, que você fez com zelo, que você disse assim, olha, isso vai ser ótimo, eu vou chamar as pessoas. Não espere que todos venham, não espere que todos vão dar apoio para você. Mas não desanime. O melhor é se alegrar com aqueles que deram a mão para você, do que ficar entristecido, porque aquele que ficou em casa lá, fazendo, sei lá, Deus sabe o que cada um fica fazendo. Então se alegre, dê glórias a Deus, por aqueles que estão com você, por aqueles que estão participando, por aqueles que se levantaram para te ajudar. Dê glórias a Deus, se alegre em Deus por causa disso. Você nunca terá a unanimidade, nem todos vão abraçar a sua causa. Neemias sabia disso, mas ele não se deixou abater. E outras pessoas então colaboraram com ele. Sempre haverá também os que se destacam, também, meus irmãos. No grupo também sempre haverá os que se destacam. No verso 4 você vai encontrar um nome aí. No verso número 4 você vai encontrar um homem chamado Meremote. E você vai encontrar que ele fez uma reparação da parte que lhe cabia. Mas se você andar nesse texto, você vai ver também que no verso 21 ele aparece de novo, restaurando uma outra parcela, que não era parte dele. E você vai encontrar também, a respeito dos tecoitas, que eles repararam o muro. Mas eles deram exemplo aos seus nobres, aqueles que rejeitaram, aqueles que não quiseram pôr a mão na obra. Eles fizeram a parte deles e voltaram e foram lá ajudar outras pessoas. E você vê eles de novo, lá no verso 27. Vocês estão vendo? E nós estaríamos desprezando esse texto porque tem tantos nomes e tem tantas coisas. Olha quanto ensino. Então as pessoas andaram mais, andaram a segunda milha, foram mais para frente. Então, meu irmão, se alguém te pedir alguma coisa para você fazer, pedir para você varrer esse pátio aqui, ó, varra esse pátio, mas varra também ali para frente, você vai ser reconhecido por isso. A Bíblia registrou o nome desses homens que andaram mais, que se dispuseram mais, cooperaram mais. A segunda regra, então, meu irmão, a primeira é coordenação e a segunda é cooperação. Coordenação e cooperação. E eu quero dar agora só um adendo à mocidade. Nós já estamos com 35 minutos e eu quero dizer a vocês, moços, vocês também não esperem, se vocês têm algo a dizer, a fazer, não esperem o exemplo dos mais velhos. É desejável, mas se os mais velhos não o fizerem, façam vocês. Tomem a frente, vão para frente, desenvolvam, façam projetos, façam acontecer, chamem os mais velhos com vocês. Talvez isso é o que está lá no verso número 30. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Naum, o sexto filho de Zalafé. Uma outra porção. O sexto, o mais novo. Foi o mais novo que se comprometeu. Os outros, 5 não. Então, essa é uma palavra para os moços, de motivação para os moços. Faça o trabalho. E aqui nós ficamos então, meu irmão. Se você quer ter uma liderança eficaz, então você tem que ser um homem ou uma mulher coordenada. Você tem que ser uma mulher e um homem que enxerga as pessoas e cada um pode fazer. Você agrega as pessoas, você coloca as pessoas para trabalhar lado a lado, você se envolve com o trabalho, você constrói relacionamentos e você é quem coopera com a obra. Você é um cooperador, você sabe trabalhar em equipe. Então, se você fizer essas duas coisas, você terá uma liderança eficaz. Há mais regras de liderança eficaz, mas eu quero deixar isso para uma outra noite aqui, que o Senhor vai continuar nos falando. Amém? O Senhor abençoe e guarde todos vocês, que vocês nessa noite então, dê glórias ao Senhor Jesus, porque vocês são um povo separado para Deus, um povo separado que ama fazer a coisa bem feita, na presença de Deus e para Deus. A mighty fortress is our God, a bulwark never fails.